a história do Alonso sair do Atlético, eu ouço pelo menos ali desde fevereiro, março, que o destino era mesmo futebol norte-americano. E aí o Atlético não preparou um substituto porque tinha Lianco. Você tem Ivan Roman, você tem Vitor Hugo, o companheiro do Juan na zaga atleticana já não deveria estar atuando. O Alonso chega no último jogo quase como um titular absoluto do técnico Barba Domingues. É o questionamento que faço a você. Não é um erro de planejamento, não, Nath? Bom dia. Bom dia, Thiago. Meu abraço, viu, a você, ao Vinícius, todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Acho que essa ausência de um substituto já estabelecido está muito relacionada às diversas mudanças que esse time foi passando, né? A mudança de comando técnico, as muitas alternativas que o Eduardo Domingues foi tentando encontrar. A verdade é que não existia até então nenhum zagueiro 100% titular no Atlético, porque a gente sempre colocou o Lianco à frente dos demais, mas sofreu com a parte física, precisou ficar ausente durante muito tempo e nos últimos jogos, até por questões aí de expulsão, enfim, comportamento, a gente percebeu que ele perdeu um pouco de moral com o treinador. Quando você olha pro Juan e pro Vitor Hugo, são atletas que vivem ali meio que de altos e baixos. Acho que o Juan é melhor que o Vitor Hugo, se firmou mais recentemente no time com méritos, vem crescendo de produção, mas de modo geral, você sempre teve questionamentos a respeito dos dois, como se nenhum deles estivesse ali de fato à altura do que o Atlético precisava. O Ivan Roman, acho até que joga pouco pela qualidade que tem, mas a gente sabe também que é um processo ali, ele vem sendo utilizado aos poucos, tá amadurecendo, o clube olha para ele, eu acho, como uma terceira mesmo opção de zagueiro. E o Júnior Alonso foi perdendo espaço à medida que já não conseguia acompanhar o ritmo que o futebol pede hoje, né? Então eu acho que tinha Vitor Hugo e Juan e nenhum deles conseguiu se firmar efetivamente como um substituto do Alonso, porque os dois têm problemas técnicos, porque os dois oscilam muito, e aí ficou essa defesa, né, que é meio que com 3 homens, o terceiro é um lateral, que é o Natanael, que também surpreendeu, né, vem conseguindo se firmar na posição, mesmo tendo o Preciado, que nós todos imaginávamos que chegaria para trocar de roupa e ser titular absoluto, mas na prática não foi bem assim. Então eu acho que o Atlético tem problemas na sua linha defensiva. Consegue ficar uma partida aqui, outra ali sem sofrer gols, vê o Juan crescer de produção, quando o Lianco entra, a gente pensa, é um cara que poderia ser mais importante até do que é hoje, mas de modo geral é um sistema defensivo que carecia de mais qualidade. E a saída do Alonso pode abrir espaço para isso, né? Porque é um jogador veterano, um jogador que tinha um alto salário, que tem uma história bonita no clube, que precisa ser respeitado por isso, mas que já não estava mesmo dando conta do recado. Ainda que ele viesse jogando agora mais recentemente como titular, a gente percebe que o Alonso já não está mais conseguindo acompanhar como deveria. Tomara que a saída dele e outros movimentos aí que o Atlético está fazendo, de liberar folha, de abrir espaço, faça também com que consiga subir o nível do sistema defensivo, viu, Thiago? É isso, Nath, é isso que todos esperamos e o torcedor atleticano especialmente, né? Bora lá, hein, Galo? Classificado na Sul-Americana, entrou uma grana, agora planejamento para o segundo semestre. O Galo ganhou, gente. O Atlético venceu o Puerto Cabello da Venezuela por 1-0 e garantiu a liderança do grupo B da Copa Sul-Americana. Dessa maneira, classificado direto para a fase oitavas de final. Em 6 rodadas, Galo passou com 10 pontos. Campanha do Galo em 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O primeiro tempo foi bem ruim tecnicamente, jogo muito amarrado, Puerto Cabello fechado. Só que aos 16 minutos do segundo tempo, Bernard pegou um lindo chute de fora da área e marcou o gol da vitória e da classificação do Galo. Bernard se tornou o artilheiro do Atlético na Sul-Americana com 3 gols marcados. No último lance do jogo ainda teve bola na trave, Galo mandando bola na trave, Cissé cruzou na área, o Cassierra, bola bateu no poste. O placar final, a conta do chá. 1-0, suficiente pro Galo se classificar para vencer e avançar na Copa Sul-Americana. Deu Galo, Galo ganhou. Vamos reviver a emoção do gol do Galo aqui no Rádio Esportes com ele, a voz da massa, o dono do gol, Mário
E a bola volta aqui pelo setor direito, a bola pro Natanael. Natanael toca a bola pro Coelho. Ele domina pelo setor direito e meteu ali na direção do Bernard. 1, 2 vezes o Bernard pro gol! Caixa! Bernard, uma borrachada no meio da rua. Bernard, ele tentou uma vez, a bola voltou pra ele, deu um chapéu pra direita. Caiu na perna canhota. Ele mandou um rasteiro, uma lenhada no canto direito. O goleirão Graterol foi, mas ele não segurou. E a bola entrou. É gol do Bernard. Resolveu o Bernard fazer ele mesmo. Bernard, uma lenhada, uma borrachada, uma quarta chuvada no gol. Davi expressa no canto direito, no rodapé. O goleirão não viu. Entrou. O menino é bom, hein? O menino é bom, hein? O menino é bom, hein? Bernard, levanta, chacoalha, massa atleticana, na Arena MRV e em todo o Brasil, Resende. O Bernard tentou na primeira, a bola sobrou pra ele de novo na entrada da área, na canhota. Na veia, pegou na veia, o Bernard, no chute cruzado, baixo, seco, sem chances pro goleirão do Porto Cabedelo. Graterol pulou, mas não achou nada. Bernard, vai Galo, canta alto pra Massovi no sufoco. As coisas não estavam dando certo, mas um chutaço do Bernard. Olha o Galo aí, dando passo importante para as oitavas da Copa Sul-Americana. Galo 1, Puerto Cabello, nada. Não, Puerto Cabello, não, deu Galo, o Galo mandou bem, hein? Galo ganhou. Agora 11h45. Vamos ouvir os jogadores. O Bernard, escolhido melhor em campo pela equipe da Itatiaia, falou sobre a janela. Muita gente especulando que ele poderia deixar o time do Atlético. Falou também dos reforços que podem chegar. O que ele pensa do Galo daqui por diante. Fala aí, Bernard. Vai ser muito bem-vindo. A gente, como eu disse um pouquinho antes, a gente tem tido uma crescente, tem coisas que precisam ser ajustadas, tem coisas que precisam ser melhoradas, como é completamente normal, e a gente sabe muito bem disso, quais são os nossos pontos positivos, pontos negativos, mas, e o mais importante para mim é saber aonde precisa ser melhorado, porque a gente pode ir direto ao ponto, a gente pode conversar, a gente pode até mesmo discutir para poder resolver isso, porque eu acredito que está todo mundo aqui empenhado a fazer o melhor pelo Galo. Então, eu espero sim que, caso tenha alguma oportunidade de trazer jogadores que vão acrescentar, que vão elevar o nosso nível, vai ser muito bem-vindo, porque a gente sabe que é só a metade da temporada ainda, tem muita coisa para poder ser disputada, para ser jogada, e a gente sabe, como eu disse antes, que precisa melhorar muitas coisas. Então, esses jogadores que, com essas chegadas, que acredito que possam ter, vai nos ajudar bastante. E essa canhota, Bernard, decisiva contra o News, decisiva contra o Del Valle no ano passado, na cavadinha, e decisiva hoje. Virou canhoto, né, pra falar? Eu até brinquei com meus amigos ali, que eu acabei beijando a canhota, foi justamente por isso que eles brincam comigo, que até em alguns momentos eles acham a esquerda melhor que a direita, e justamente por esses gols decisivos, sabe? O próprio gol contra o Cienciano, o último jogo também aqui, foi esquerda também. Então, tem um pouquinho de história essa canhota, e espero que possa cada vez mais construir mais e mais. Mais e mais. Agora a pergunta que fica, o Bernard continua? Acho que sim, hein? Tá com moral com o técnico Barba Domingues. Quem não fica é o zagueiro Alonso. Esse confirmou que ontem foi o seu último jogo com a camisa do Galo na Arena MRV. Alonso, o jogador estrangeiro com o maior número de partidas com a camisa do Galo na história. E ele falou sobre o seu último jogo, a despedida da Arena MRV com a camisa do Galo. Alonso. Sou grato com a diretoria, com o torcedor que sempre me respeitou. Como falei desde o início, jamais precisei nem teve a intenção de ser um ídolo, só ser respeitado. Então, acho que com o trabalho que fiz durante esses anos, consegui isso e estou muito feliz por isso. Já fiz nos Estados Unidos?
Estados Unidos, sim. Qual a sua expectativa de disputar a primeira Copa do Mundo com o Paraguai? É muito grande porque tem uma camada de jogadores que trabalhou bastante para conseguir isso. Eu estou na seleção paraguaia faz 13 anos. Será a primeira oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, então estou muito orgulhoso porque jamais deixei de acreditar, assim como outros companheiros também. E o resultado está aí, né? A gente conseguiu uma classificação, estamos muito felizes por isso. Você tem algum recado agora para a torcida? Depois de tanto tempo, idas e voltas, né? Você agora confirmando sua saída. Um recado especial para o torcedor atleticano nesse momento, já que você vai jogar o Mundial e não volta mais? Sim, agradecer pelo respeito, né? O torcedor sempre me respeitou. Eu sei que existem diversos tipos de torcedores, né? Aquele que vem no campo a apoiar, a criticar, que faz parte, aquele que você encontra na rua e aquele das redes sociais, né? Então, eu quero agradecer àquele torcedor que vem sempre nos apoiar, apesar das adversidades, e o torcedor que encontrou sempre pela rua, né? Jamais o torcedor atleticano faltou o respeito para mim, para minha família. Senti sempre isso, então sou grato com isso. Desejo que o clube continue sempre brigando por títulos, que continue sempre no topo, para que o torcedor seja feliz também. Boa, Júnior Alonso! Xerife, campeoníssimo, com o Galo se despedindo. Vou trazer até os comentaristas da Itatiaia, até antes de falar do jogo, para falar sobre o Alonso com a Nath Fiuza e o Vinícius Andrade. Ô, Nath, é inegável que o Alonso nunca roubou do Galo. Você pode discutir se estava bem, se estava mal. Ô, Vinícius, você pode falar se a segunda passagem foi melhor que a primeira, né? Na primeira, o Atlético foi campeão de tudo e o Alonso entrou para a história. O jogador que mais vestiu a camisa do Atlético entre aqueles estrangeiros que atuaram no Galo. Há de se respeitar a história do Alonso, hein, Vinícius? Bom dia. Bom dia, Thiagão. Bom dia para quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes. O Alonso, aí alguém vai falar, é ídolo, não é? Mas eu acho assim, cara, o respeito tem que ter. A passagem dele no Atlético foi vitoriosa. Ele faz parte daquele time que entra pra história, o time campeão de tudo em 2021, tendo uma grande atuação. É verdade que a reta final dele não foi boa, caiu muito tecnicamente, mas ele nunca desrespeitou o Atlético. Você pode falar de queda técnica, e realmente ela aconteceu. Mas sobre falta de comprometimento, por exemplo, essa reta final agora, de um jogador que já sabia que não iria continuar, que está às vésperas de uma Copa do Mundo, a primeira da carreira dele, e mesmo assim o Alonso não tirou o pé. Ele ganhou a titularidade nesses últimos jogos e a gente viu muito comprometimento. O Alonso jogando sério e até fazendo bons jogos. Por incrível que pareça, o Alonso melhorou nessa reta final, nesses últimos momentos dele com a camisa do Galo. Pra mim, ele tá na história do Galo. Isso ninguém vai apagar. Fez, sim, uma grande passagem em 2020 e 2021, especialmente, mas depois não conseguiu manter o mesmo nível. A história tá escrita, Thiagão, isso ninguém apaga. Ô, Nath, o Vinícius pontuou bem a respeito da disponibilidade, da atuação dele, da vontade dele, né? Não tirou o pé hora nenhuma, vai jogar uma Copa do Mundo. Mas, por outro lado, a pergunta que eu te faço é a seguinte: a história do Alonso sair do Atlético, eu ouço pelo menos ali desde fevereiro, março, que o destino era mesmo o futebol norte-americano. E aí o Atlético não preparou um substituto porque tinha Lianco. Você tem Ivan Roman, você tem Vitor Hugo, o companheiro do Juan na zaga atleticana já não deveria estar atuando. O Alonso chega no último jogo quase como um titular absoluto do técnico Barba Domingues. É o questionamento que faço a você. Não é um erro de planejamento, não, Nath? Bom dia. Bom dia, Thiago. Meu abraço, viu, a você, ao Vinícius, todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Acho que essa ausência de um substituto já estabelecido está muito relacionada às diversas mudanças que esse time foi passando, né? A mudança de comando técnico, as muitas alternativas que o Eduardo Domingues foi tentando encontrar. A verdade é que não existia até então nenhum zagueiro 100% titular no Atlético, porque a gente sempre colocou o Lianco à frente dos demais, mas sofreu com a parte física, precisou ficar ausente durante muito tempo e nos últimos jogos, até por questões aí de expulsão, enfim, comportamento, a gente percebeu que ele perdeu um pouco de moral com o treinador. Quando você olha pro Juan e pro Vitor Hugo, são atletas que vivem ali meio que de altos e baixos. Acho que o Juan é melhor que o Vitor Hugo, se firmou mais recentemente no time com méritos, vem crescendo de produção, mas de modo geral, você sempre teve questionamentos a respeito dos dois. Como
como se nenhum deles estivesse ali de fato à altura do que o Atlético precisava. O Ivan Roman, acho até que joga pouco pela qualidade que tem, mas a gente sabe também que é um processo ali, ele vem sendo utilizado aos poucos, tá amadurecendo, o clube olha para ele, eu acho, como uma terceira mesmo opção de zagueiro. E o Júnior Alonso foi perdendo espaço à medida que já não conseguia acompanhar o ritmo que o futebol pede hoje, né? Então eu acho que tinha Vitor Hugo e Juan e nenhum deles conseguiu se firmar efetivamente como um substituto do Alonso, porque os dois têm problemas técnicos, porque os dois oscilam muito, e aí ficou essa defesa, né? Que é meio que com 3 homens, o terceiro é um lateral, que é o Natanael, que também surpreendeu, né? Vem conseguindo se firmar na posição, mesmo tendo o Preciado, que nós todos imaginávamos que chegaria para trocar de roupa e ser titular absoluto, mas na prática não foi bem assim. Então eu acho que o Atlético tem problemas na sua linha defensiva. Consegue ficar uma partida aqui, outra ali sem sofrer gols, vê o Juan crescer de produção, quando o Lianco entra, a gente pensa, é um cara que poderia ser mais importante até do que é hoje, mas de modo geral é um sistema defensivo que carecia de mais qualidade. E a saída do Alonso pode abrir espaço para isso, né? Porque é um jogador veterano, um jogador que tinha um alto salário, que tem uma história bonita no clube, que precisa ser respeitado por isso, mas que já não estava mesmo dando conta do recado. Ainda que ele viesse jogando agora mais recentemente como titular, a gente percebe que o Alonso já não está mais conseguindo acompanhar como deveria. Tomara que a saída dele e outros movimentos aí que o Atlético está fazendo, de liberar folha, de abrir espaço, faça também com que consiga subir o nível do sistema defensivo, viu, Thiago? É isso, Nath, é isso que todos esperamos e o torcedor atleticano especialmente, né? Bora lá, hein, Galo? Classificado na Sul-Americana, entrou uma grana, agora planejamento para o segundo semestre. Vamos ouvir o técnico Barba Domingues, que falou da alegria dele pela classificação e dos desafios do time do Galo na sequência da temporada e também sul-americana, Barba. Muy contento de alcanzar un objetivo claro que era del club, clasificar a los octavos de final. Hoy últimamente estamos viendo muchos partidos así. Cuando hay que conseguir, en los últimos partidos, en los decisivos, cuando un equipo tiene necesidad y el otro equipo tiene otro tipo de necesidad porque tenía 2 resultados el rival y se vino a jugar en un bloque bajo, saliendo rápido, es lo que nos encontramos todo el partido y sabíamos que teníamos que tener paciencia, lo primero, y la euforia o la necesidad también que iba a tener el hincha de querer a los 10 minutos ya ir ganando el partido, como sucedió el partido anterior. Sabíamos que iba a ser difícil. Entonces, los jugadores lo tomaron con calma. ¿Lo podíamos haber hecho mejor? Siento que sí. Pero podemos seguir creciendo a partir de una clasificación importante, seguir creciendo a partir de ganar otro juego más en nuestra casa, con nuestra gente, sin sufrir goles. Eso es importante. Entonces me parece que claro, en todo crecimiento siempre hay lugares de que se puede seguir creciendo o no se creció tanto este partido, pero sabíamos que era tan decisivo que nos marcaba lo que iba a ser el semestre que viene. Y claro, Renan lo está haciendo muy bien, Natanael muy bien, muchos jugadores lo están haciendo muy bien. Barba Domingues está nos acompanhando, o Alex, o Luan lá em Vera Cruz de Minas, acompanhando o Rádio Esportes. Já vamos falar também do Cruzeiro, viu? Quero falar agora do jogo do Galo, com a Nath Fius e o Vini Andrade. Sindiac, sindicato que é a cara do trabalhador, hein? O Paulo Roberto, alô Paulo Roberto, o presidente do Sindiac, te esperando lá na rua Jaceguai. Sindiac, sindicato que tem a cara do trabalhador. E ontem o Barba, no segundo tempo, especialmente, trabalhou bem. Galo ganhou. Nath Fius, agora a projeção do restante da temporada vai ser um calendário bem apertado. Já falou no bloco anterior sobre mudanças de elenco, tendo um calendário importante como esse, vai precisar se reforçar. E alguns jogadores, ele já deu mostras que não deve usar, né? O Dudu, ontem após o jogo, falou que não quer sair, que tá disposto a ficar, quer cumprir o contrato, mas o homem parece que não tá muito afeito, ele não. Entre outros, Nath.
Entre outros, né? O Igor Gomes já não joga há bastante tempo. Enfim, acho que ele utilizou o Dudu ontem mais por uma circunstância de jogo e a necessidade também. Porque todos nós imaginávamos que o Atlético conseguiria vencer o Puerto Cabello de maneira mais tranquila, né? Eu vi gente falando, menos de 3, nem comemoro, porque de fato era um adversário mais fragilizado, o Atlético jogando dentro da sua casa, vinha de 2 bons resultados como mandante, mas na hora que o juiz apitou o início do jogo, não foi exatamente o que se viu. A gente viu um Atlético dominante no sentido de ter a bola, né, de ficar mais tempo com a bola, de ter o passe, de ficar trocando ali jogadas no campo ofensivo, mas a gente viu um Atlético muito pouco incisivo ali, agressivo mesmo, de colocar o goleiro do Puerto Cabello para trabalhar, né, um Atlético que tinha dificuldade para criar as suas jogadas, de criar de fato chances claras para finalizar, o Cassierra passando fome, é bem verdade. Então foi um jogo mais difícil do que a gente esperava. No segundo tempo, o Atlético faz o seu gol, aí o Barba muda um pouco também a estratégia, né? Coloca mais jogadores de meio campo, fecha um pouco mais a casinha. O Atlético tem muita dificuldade de jogar no contra-ataque. Ontem poderia ter aproveitado melhor os espaços que foram deixados pelo adversário. À medida que perdendo o jogo, o Puerto Cabello se lançou um pouco mais, mas são questões que precisam ser avaliadas, que passam por essa carência do elenco, né? Às vezes jogadores com características diferentes para entrar, para mudar mesmo o jogo. Então são coisas que precisam ser avaliadas nessa pausa para o Atlético chegar mais forte agora nessa fase decisiva da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e também do Brasileirão. Já falei aqui em outras oportunidades, não acho que o elenco de hoje dá conta de 3 competições, até porque a gente sabe que a Sul-Americana, essa primeira fase, é meio modorrenta, é meio chata, né, assim, o nível é bem baixo, os times brasileiros, por vezes, quando se complicam, é pela própria incompetência, não necessariamente pelo nível dos adversários, mas à medida que o mata-mata vai avançando, os jogos vão ficando mais difíceis, bem como a Copa do Brasil. Então, precisa de reforços e esses movimentos, né? De entender, o Barba é o cara, então, para seguir adiante no time? Dentro disso, quem você confia, quem você não confia, quem pode sair, quais características a gente precisa, o que esse time tem de carência para tentar resolver isso nessa pausa agora para a Copa do Mundo, né? Tomara, né, Nath? O torcedor tá vivendo essa expectativa. Ô Vini, qual seria a grande carência hoje, na sua opinião, em relação ao elenco do Atlético? Fala assim, zagueiro, volante e atacante. Mas uma para pontuar assim, ô Paulo Brax, corre atrás, meu filho, de uma posição, quem seria? O Thiagão, pra mim, assim, tem algumas, mas pela minha prioridade tem que ser o ataque. Um ponta esquerda, um jogador de alto nível pra chegar e resolver. Você lembra, Thiago, aquele torcedor que falou com você, depois do jogo contra o Cienciano, falou que agora era um Atlético de operários, um time de operário, e falou até num aspecto positivo, e realmente tem um lado positivo disso, que é um time que é mais comprometido, um time que não tem muita vaidade, não tem muito egoísmo, todo mundo corre por todos. Por esse aspecto é bom. Mas tem um outro lado também que um time só de operários, ele não vai conquistar grandes coisas. Ele precisa também de ter protagonistas. Mas o Barba tá investindo nos operários, né? Ele tá prestigiando a quem corre, até em detrimento de questão técnica. Por exemplo, Dudu e Coelho. O Coelho perde 30 chances, erra 200 passes, mas é quem se dedica, é quem se entrega, é quem tem moral com ele. Mas o Dudu tem conseguido ser esse protagonista. Ontem até entrou bem, mas a gente espera muito mais do Dudu. Eu acho que quando a diretoria montou esse elenco, esperava que os protagonistas fossem Dudu, Gustavo Scarpa, que nem está à disposição, jogadores desse nível, só que eles não conseguiram corresponder. Então, a janela do meio do ano, ela vai dizer muito qual que é a ambição do Atlético para esse segundo semestre. Porque se chegar os jogadores para compor elenco, isso o Atlético já tem. Jogadores de composição de elenco. Eu não acho que o elenco seja ruim, mas o Atlético tem bons coadjuvantes. Mas o cara para resolver o jogo, tá faltando. O Bernard resolveu ontem, mas ele vai assumir esse papel de protagonista para os grandes jogos? Não sei, é uma dúvida. Ano passado o Atlético não teve esse cara. Não teve esse cara para definir, por exemplo, a Copa Sul-Americana, numa final que o Galo era favorito. Então, assim, é um elenco de bons jogadores, mas tá faltando, assim, 2, 3 peças para chegar e elevar o nível. Pro cara chegar e resolver jogos difíceis. A Nath citou bem. Daqui pra frente, o nível vai subir também. O Atlético passou aperto numa fase de grupos que era bem acessível. Passou aperto contra o Ceará na Copa do Brasil. Daqui pra frente,
a exigência vai ser bem maior. Até porque essa Sul-Americana, Thiago, ela vai afunilar e vai ficar difícil, tá? Vai ser mais difícil do que o ano passado. Grandes times passaram, dos brasileiros todos avançaram, né? Pelo menos alguns até em segundo lugar na fase de playoffs, mas eu tô esperando assim que para a janela do meio do ano o Atlético possa dar uma subida nesse nível de jogadores para chegar e resolver. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!